pessoal, sejam bem-vindos ao Cabine Literária. Eu sou a Lu e hoje eu vim falar do livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Já era pra ter falado desse livro pra vocês há muito tempo, eu enrolei, mas eu já li ele faz tempo e eu tava absorvendo pra poder contar pra vocês o que aconteceu nessa leitura. Ele é um livro que passa diversas mensagens e trata de diversos assuntos e tem muita coisa pra pensar dele. E eu acho que é um livro que faz com que muitas pessoas se identifiquem com ele por esse motivo, por se tratar de muitos assuntos, então não é possível que ninguém se identifique com pelo menos uma coisinha que tem aqui dentro, entendeu? E aí eu vou contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu pra mim nessa leitura. O livro vai nos mostrar a vida de dois personagens centrais, a Lo e o Will. A Lo é uma garota saudável, maravilhosa, cheia de vida, criativa, só que ela não tem ambição, ela tem um problema familiar bem grande financeiro dentro de casa e ela vive numa zona de conforto de uma vidinha pacata que não vale muito a pena. E o Will, que é um cara que sempre viveu muitas aventuras, sempre trabalhou muito, correu atrás de novos obstáculos para aprender mais e novas aventuras e pessoas sempre em volta, só que de repente um acidente aconteceu e ele ficou tetraplégico. O primeiro tópico que eu quero falar sobre esses dois personagens é que ambos têm um problema familiar envolvido. E uma coisa que eu quero falar desses dois personagens que eles têm em comum é de que ambos têm um problema familiar. A Lo tem um problema financeiro muito forte dentro de casa, ela mora com a mãe, com o pai, com a irmã, com o sobrinho, com o avô. O avô tem um problema de saúde, a irmã mais nova ficou grávida cedo e tem um filhinho pra cuidar, e a Lo praticamente leva a família inteira nas costas. E a família dela, não falta amor dentro daquela casa. Só que falta reconhecimento. Por ela trabalhar tanto e colocar dinheiro dentro de casa e tudo mais, parece que ela não tem o reconhecimento dos pais. A irmã não faz o mesmo e em diversos momentos a gente percebe que ela tem ciúme da irmã. Que ela tem esse problema de, por que os meus pais apoiam tanto a minha irmã pra estudar, pra ir atrás dos seus sonhos e eu não? Por que eles só querem que eu trabalhe pra colocar dinheiro dentro de casa? E aí fica a primeira coisa que a gente tem que pensar. Que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e que, se eu sei que eu tenho um talento e se eu quero correr atrás disso, eu tenho que fazer alguma coisa, não simplesmente ficar parada aceitando tudo que as pessoas falam pra mim. Só que a Lo aceita, ela fica lá quieta e ela não tem sonho nenhum de ir pra frente, entendeu? Ela tem umas coisas na cabeça dela, mas ela não leva isso pra frente. E esse é um defeito dela em que ela vai aprendendo durante a narrativa a lidar com isso e ela vai crescendo. E aí o Will, que é um rapaz que sempre teve muita grana, sempre cheio de vida e muitas aventuras, ficou tetraplégico e aí a família passou a viver em torno disso. Principalmente a mãe. A mãe não tem mais nada, nem no trabalho dela ela se dedica mais por causa dele. E aí isso surgiu um problema no casamento da mãe e do pai dele, que parece que o pai se afastou porque a mãe não estava mais presente no casamento por estar tão presente na vida do filho. Mas poxa, que mãe que não vai ficar preocupada com o filho que depende das outras pessoas até pra comer, entendeu? Então é um pouco que falta de compreensão do pai, mas também tava infeliz, então é um conflito muito grande ali que a gente tem que parar pra pensar no lado de cada um ali dentro. E por mais que a mãe se dedique tanto à vida do Will, o pai também se dedica, não tanto quanto ela, mas se dedica muito. A irmã tem vários problemas com ele tem um empregado que tá do lado dele o tempo inteiro, que virou um dos melhores amigos, parece que ele não é grato por isso. Ele é amargurado, ele xinga as pessoas, ele é grosso e, poxa, né, o mínimo que ele tinha que ter era gratidão. Mas a gente também tem o lado dele pra poder entender que é uma pessoa que tá ali numa cadeira de rodas, numa cama, dependendo de um amigo pra colocar comida na sua boca. E ele se sente humilhado com isso. Então, por mais que a gente fique com raiva dos personagens, por não ser grato, por não ter entendido a esposa, de ter cuidado do filho, a gente entende o lado de cada um. A autora deixa muito claro o lado de cada personagem. E isso pra mim fica claro assim, que não é porque uma pessoa tem uma vida diferente da sua e tem atitudes diferentes da que você tomaria na situação que ele está, que essa pessoa tá errada. Você não tá na situação dessa pessoa. Então pare, pense, compreenda o outro pra depois julgar. Isso é uma coisa que a autora deixa claríssimo pro leitor. E eu fico pensando que, acho que a mensagem central desse livro não é uma mensagem só, mas é uma mensagem boa. Porque a autora passa gratidão, compreensão,
enxergar o outro lado, sabe? Correr atrás de sonho. E é tudo muito bom, sabe? A autora parece que ela quer tornar as pessoas um pouco melhores, entendeu? É tão incrível que não tem como explicar direito. Mas gratidão, compreensão e amor são as mensagens centrais desse livro. Então eu mostrei um pouco de cada personagem e, como na própria sinopse fica claro, em um certo momento a vida dos dois se une. A Lo perde o emprego, ela precisa procurar outro e acaba que ela cai na casa do Will pra cuidar dele, porque ele tá precisando de uma nova cuidadora, porque a outra foi embora porque ele era muito grosso. Então ele tem aquele melhor amigo dele que é um enfermeiro dele e que cuida dele sempre, mas precisa de uma outra pessoa pra estar do lado dele e cuidar também. E a Lo vai assumir essa responsabilidade. E é muito engraçado quando ela entra na vida do Will, porque ele é grosso com ela, só que ela não desiste tão rápido. Ela vai atrás porque ela precisa colocar o dinheiro dentro de casa e em certos momentos ela acaba tentando desistir, mas ela volta atrás e é muito engraçado. Então o livro, além de ser emocionante, de passar mensagens bonitas, ele tem partes engraçadas também. E aí, só que aos poucos ele vai amolecendo com ela, porque ele percebe que ela tá ali pra trabalhar e que ela vai ficar. E ela é tão alto astral, ela é tão contagiante que ele acaba cedendo. E uma das coisas que o Will mais gosta na Lo é uma coisa que ele gostaria de encontrar em todas as pessoas, fica muito claro na leitura, e é uma coisa muito dela. Ela trata ele de igual para igual, e é isso que ele quer de todo mundo. Em diversos momentos ele mostra pro leitor que ele cansou de sentir o olhar de pena das pessoas, mesmo dentro da família. Ele cansou de gente com pena dele, gente olhando esquisito, de acharem que ele é o grosso e não entender o lado dele, e também de não tratar ele igual. Poxa, ele não quer ser tratado com pena. Ele não quer, ele só quer que alguém trate ele igual. E a Lo faz isso. Tanto que em diversos momentos ele esquece que ele é tetraplégico. Ela tipo fala, ah, pega o copo d'água ali, mas ele não pode pegar. Só que ela trata ele tão de igual para igual que ele esquece disso. E é engraçado e ele gosta disso. Não é ofensivo. E falando desse momento aí que o Will queria e que a Lo trata ele de igual para igual, tem um filme que se parece muito com esse livro nesse momento, não é igual, nada disso, mas se parece, que se chama Intocáveis, se eu não me engano é um livro de produção, um filme de produção francesa, maravilhoso, super emocionante, e tem essa certa semelhança de cuidador com a pessoa deficiente que precisa da ajuda. Bom, até aí ok. E aí a gente entra um pouco no mundo do Will, que é grosso, que não é grato às coisas, e a gente tem que começar a entender um pouco o lado dele. Eu acho que pessoas que conhecem pessoas nessa mesma situação, ou que tem na família alguém que tem um problema de saúde e por isso se tornou uma pessoa meio amarga, vai absorver esse livro de outra forma, sabe? Vai se identificar muito com isso e vai começar a entender um pouquinho o lado dessa outra pessoa. E quando o Will e a Lo se conhecem, a vida deles passam a ser uma vida só, eles vão aprendendo um com o outro. Tudo que o Will precisa, ele encontra na Lo. Tudo que a Lo precisa, ela encontra no Will. E eles vão crescendo juntos durante a narrativa. Um outro problema que a gente encontra aqui, um outro assunto a se tratar, é relacionamento. A Lo tem um problema com um namorado muito grande. Ela tem um relacionamento de muito tempo, só que de um tempo pra cá o namorado começou a ficar obcecado pelo corpo, por esporte, por ser atleta e bonito, e parou de dar atenção pra ela. Parou de ser um namorado bacana e virou namorado dele próprio, de tanto que ele se ama. E ela tá infeliz com isso, é nítido. Só que ela tá na zona de conforto, assim como ela tava no outro trabalho e como ela tá na família. E o Will vai mostrando pra ela que não é bem assim, que ela merece ser feliz e dar valor à pessoa que dá valor pra ela. Então nós temos muitos assuntos aqui, como eu disse, é família, é relacionamento, é casamento, é deficiência, é saúde, é gratidão, amor, enfim, milhões de coisas. E a Lo é uma garota muito talentosa, e aos poucos a gente vai percebendo isso, ela não dá valor pra isso e o Will faz com que ela comece a enxergar. Então, como eu disse, os personagens vão crescendo durante a narrativa e aprendendo. Só que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, ainda não falei, é o final dele. Não é que eu goste exatamente do que aconteceu no final, porque assim, na minha cabeça tinham dois finais possíveis, pelas pistas que a autora vai dando durante a narrativa. E durante a narrativa a gente vai alternando, tipo, certeza que vai acontecer tal coisa. Não, certeza que vai acontecer tal coisa. Ai meu Deus, não, vai acontecer, entendeu? Então a gente fica alternando, então eu posso dizer que ele é um livro que é surpreendente, mas não ao ponto de deixar, meu Deus, ansioso demais. Ele vai oscilando as suas opiniões e faz com que você não adivinhe o que vai acontecer, mas que quando acontece você, sabia que talvez acontecesse isso, sabe? E eu gostei que a autora fez com que
com que fez isso, com que esse sentimento existisse de dúvida o tempo inteiro durante a narrativa. E ela fez com que o leitor não tivesse esse final pronto desde que olhasse a capa. Porque a gente sempre pensa assim, ah, a capinha rosinha bonitinha como eu antes de você, um casal vai se apaixonar, a vida era uma bosta e vai ficar tudo lindo no final. Não é bem assim que acontece aqui, eu acho isso ótimo. Ela falou pro leitor assim, é o seguinte, isso aqui é vida real. E na vida real nem sempre as coisas acontecem como você quer. É isso que a Jojo Moyes passou. Então é mais ou menos isso que eu tenho pra falar desse livro. Um livro que passa que você deve ser grato, carinhoso, muito amor no coração. Eu acho que é um livro muito fofo e muito amor, entendeu? Tem que espalhar isso por aí, a gratidão tem que ser espalhada por aí, o carinho. E ele mostra que nem sempre as coisas na vida são como a gente quer. Mostra que a gente tem que correr atrás dos sonhos e acreditar no nosso talento. Acreditar que é possível e não ficar parado numa zona de conforto, feliz assim, sabe? Numa vidinha pacata que não tem nada a mostrar. Vai atrás, enfrente obstáculos pra aprender com isso e se surpreenda com você mesmo. E é lindo. É um livro de chorar. O que acontece no final não posso contar, mas eu tenho certeza que vai emocionar qualquer um. E eu vou dar 5 lampadinhas pra esse livro, não tenho o que falar. Não tem nenhum defeito. É claro que, como eu disse, a gente vai ficar com raiva dos personagens em diversos momentos pelas suas atitudes, mas a gente vai aprender com a leitura a entender o lado desses personagens e entender que a nossa atitude não é a correta, que existem várias atitudes corretas dependendo da sua realidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e para mais conteúdo sobre literatura sempre fique ligado no Cabine Literária. Ai, eu gosto tanto quando ela ganha meia listrada. Quero uma meia listrada amarela só por causa desse vídeo, desse livro.